Olá pessoal, aqui é Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui o vídeo que faço praticamente sempre depois do final de uma LariaCon, e a LariaCon 2023 foi excelente. Mas antes de mais eu preciso de fazer aqui alguma justificação. Para quem, houve pessoas que notaram que eu estava um pouco mais abatido, mais cansado. E acho que isso impactou o modo como eu experienciei e interagi com as outras pessoas durante a própria LariaCon. É que estou, ou até estava, no processo de entrega da tese de doutoramento. O que faz com que todo aquele período durante a convenção foi alternado entre pensar na convenção, não é? Pensar no trabalho que estava por fazer, correções, e-mails que eu estava a receber e coisas que fui trabalhando. Por isso é que eu às vezes até escapava para o quarto e tinha lá o computador. Portanto, isto não foi a melhor das opções para uma convenção. Isso afetou, obviamente, o meu estado de espírito e, de facto, andava muito cansado, e sabemos que numa convenção como estas, em que vamos muito tempo e quando nos envolvemos em mais coisas do que para além dos jogos e queremos também jogar, o tempo é muito pouco para dormir. E isso depois afeta. No entanto, essa foi a razão pela qual eu estava assim um pouco mais desgastado, mais às vezes pensativo e meio aloado. Portanto, essa foi se calhar a principal das razões e por isso peço desculpa. Também para notar que, uma vez que durante a convenção, apesar de serem muitos dias, e só para verem, eu quinta-feira mal fui, por causa desta razão, o tempo é sempre muito pouco, porque queremos jogar e existem muitos eventos a acontecer ao mesmo tempo. E eu, a nível de eventos, podemos dizer que fui apenas ao LariaTalks porque era um dos organizadores e não poderia faltar a esse. Portanto, tudo o resto que são apresentações de jogos, protótipos, demonstrações, apresentações de editoras, eu não consigo ir a nada. E não é por não querer, é porque o tempo é muito pouco, existem muitas outras coisas a acontecer que é preciso dar resposta. Também com o nosso envolvimento dos Board Gamers de Leiria, na sala Kids, apesar de eu não ter feito nada, mas havia sempre a preocupação de ir passando para ver se estava tudo bem. E, portanto, isto afeta, sem dúvida, o modo de estar na convenção. Portanto, editoras e afins, não achem que eu não fui ao vosso evento porque não gosto de vocês, não é nada disso. É porque é mesmo impossível, e também porque existe uma relação afetiva com a LariaCon que é para desfrutar das pessoas que eu só vejo uma vez por ano. E, portanto, lamento, mas as pessoas são o mais importante e são a prioridade desta convenção, pelo menos para mim. Portanto, tudo o resto eu vou tentar escapar-me o mais que puder. Portanto, fica também esta ressalva. E durante a convenção foi, como sempre, um momento para estar com pessoas. Aconteceu-me, embora não na mesma escala, algo que aconteceu também no ano passado foi cumprimentar e estar com algumas pessoas que eu não sei quem são, que eu não sei o nome, mas com certeza já interagiram comigo em algum momento. Eu às vezes ia perguntando, mas não te estou a identificar. Portanto, não que seja um problema. Se isto acontecer mais vezes e eu não vos estiver a reconhecer, digam-me o vosso nome, que eu depois associo. E eu gosto muito de falar com as pessoas e de interagir, e se há coisas que me dão prazer falar é sobre jogos e ver as perspectivas das outras pessoas e afins. Portanto, lamento se estava mais antipático, era pela razão que eu expliquei previamente, mas por vezes é que eu não consigo identificar quem são as pessoas. E eu acho que estou neste momento a chegar a um ponto em que estou a ficar sem disco, sem memória, para conseguir reconhecer todas as caras e associar nomes às caras. Por vezes conheço as caras, mas não sei os nomes. Pronto, são limitações. Mais coisas. Deu também para estar então com muitas pessoas. Então, é sempre aquele momento muito agradável em que nós podemos falar com as pessoas que não vimos há muito tempo, ou fomos interagindo à distância, jogar alguns jogos com essas pessoas. Também nunca dá para jogar com toda a gente, mas ao contrário dos outros anos, esta foi a convenção onde eu joguei mais jogos. Mas primeiro, antes de falar dos jogos, queria falar do LariaTalks. O LariaTalks, como sabem, eu vou apregoando, tem sido uma iniciativa pela qual eu me tenho envolvido pessoalmente e esforçando para que vá continuar a acontecer, que vá continuando a acontecer e que tente ser cada vez melhor por cada ano que passa.
E este ano tivemos, podemos dizer, duas novidades. Para além de ter sido feita já internacionalmente, ou seja, tivemos uma grande parte, mais de 50%, falado em inglês. Ou seja, para outras pessoas que queiram também participar e não dominem português, mas também para fazermos e darmos a voz a outras pessoas que vêm, e só vêm especificamente a Portugal para esta convenção, para partilhar algumas coisas que me parece que são muito interessantes, uma vez que nós vivemos este hobby, lá está, como hobby, e como hobby gostamos de falar dele. Existe toda uma cultura associada e também porque existe uma cultura de indústria, ou seja, também estamos a falar não só do hobby, mas também de uma indústria, e isso é muito importante. Portanto, o Leiria Talks deste ano foi feito em parceria também com a Universidade Lusófona, e a Carla Sousa ajudou-me muito a fazer todo o evento, a preparar, a tratar tudo. Teve muita preparação não visível, porque foi necessário assegurar uma série de coisas e conseguir que as pessoas tivessem, os convites todos tenham chegado, tratar tudo, até porque isto estava associado também a uma futura publicação académica. Portanto, todas estas coisas estão relacionadas. Nós tivemos comunicações muito interessantes. Eu não vou falar de todas, mas depois todos os vídeos de todas as comunicações vão ficar aqui disponíveis. Mas eu gostava de salientar pelo menos uma coisa nova que fizemos, foi uma mesa redonda, mas não tinha mesa, eram mesmo sofás, com uma conversa mais informal com a Inca e o Marcos Brandt e com o Israel Achei. Para quem conhece, autores, os primeiros do Village, da série Exit e muitos outros, e os segundos, autores da Red Cathedral e também mais uma série de jogos mais pequenos. Portanto, foi uma oportunidade, nesse caso dessa mesa redonda, dessa conversa informal, para falar de co-design. O que é desenhar em conjunto com outras pessoas, o que é que inclui, quem é que participa mais, as dificuldades, as vantagens, e também para falar do que é desenhar, ou desenhar em casal, porque no fundo estávamos a falar dos casais também, e ter esta perspectiva masculina e feminina, e também como é que a comunidade e a própria indústria reagem a isto. Tivemos algumas revelações interessantes, provavelmente coisas que já pensámos todos, mas ouvimos falar pela voz dos intervenientes, de quem já viveu por isso e quem está na indústria já com bastante experiência, com um catálogo bastante grande de jogos publicados. Portanto, isto foi em inglês, foi esta primeira parte, que foi conduzida por mim e pela Carla. Depois tivemos, ou seja, faz parte da novidade, organizámos isto como uma mesa redonda, os keynotes, que são os oradores principais, e depois as comunicações mais curtas. Portanto, todo o novo formato que já se aproxima bastante daquilo que é uma conferência académica formal. Depois tivemos então os oradores principais, os keynote speakers, e aqui tivemos duas comunicações de topo, coisas ao nível internacional das melhores conferências que se podem fazer nesta área. E posso dizer isto com segurança porque eu tenho participado em quase todas, portanto tenho plena noção do que é feito. E, por exemplo, o nosso painel estava à altura daquilo que foi o painel das conferências da parte académica e da parte educativa de Essen. Portanto, acho que estamos no bom caminho. Digo isto não como autoelogio, mas porque, acima de tudo, elogio para os nossos oradores, porque tinham uma qualidade muito, muito grande, e aquilo que partilharam foi de facto muito interessante. Tivemos uma primeira comunicação do Michael Aaron, que veio do Chalmers Institute da Universidade de Gotemburgo, ou seja, veio diretamente da Suécia. Conseguimos arranjar um financiamento especificamente para isto, para ele poder vir e partilhar a sua experiência. Ele é professor da área da acessibilidade e do game design, e foi muito, muito interessante. Alguns detalhes que nos escapam. Eu espero que as gravações estejam todas boas, porque isto vai ficar disponível, e acho que quem se interessa por estes assuntos do desenvolvimento de jogos, aquilo que foi partilhado é muito importante, porque há muitas coisas que quando fazemos jogos nos esquecemos, e depois pode ser tarde demais. E isso foi falado. Depois também o Ricardo Simões, do Instituto Politécnico do Cava de Ave, que nos foi falar também de impressão 3D. Ele que é um dos grandes especialistas internacionais nesta área, o que foi muito bom tê-lo também a partilhar estas coisas connosco, falar também de uma perspectiva crítica do que é a impressão em 3D, daquilo que pode ser utilizado e daquilo que pode ser os benefícios para os jogos de tabuleiro modernos. Portanto, também uma conversa que vai ficar livre. Depois, muitas outras comunicações mais pequenas, muitas a falar de casos práticos de implementações em projetos, em jogos terapêuticos, em ambiente educativo. Eu saliento aqui só a comunicação da Carolina Magalhães, que foi dedicada a porque é que as mulheres não são, ou porque é que não há tantas mulheres game designers. E foi uma relação com a arte. Também vai ficar disponível esse vídeo. Eu acho que foi
uma comunicação muito, muito interessante, uma que devíamos todos ouvir, que seria muito importante, mas obviamente ela vai ficar disponível, portanto, esta entre todas as outras, portanto, foi uma manhã muito longa, começou às 10, acabou quase às 2 da tarde, non-stop, sem intervalos, mas eu penso que ficou a missão cumprida e espero que possamos continuar a desenvolver e melhorar ainda mais este tipo de iniciativas num evento que não teve muita gente, normalmente não tem, até porque também é no sábado de manhã, já se espera, mas que é um evento que está presente com a porta aberta, ou seja, as pessoas podem entrar e sair quando quiserem e fica tudo gravado. E acho que é uma oportunidade de ter aquelas pessoas, ou pessoas que vêm de propósito, ou pessoas que já lá estão, e temos ali um espaço estruturado em que se possa partilhar alguma informação. Portanto, eu acho que isto é muito importante. Mas chega de Leiria Talks, vamos falar então daquilo que foi aqui a minha perspectiva de participante na convenção, mais numa perspectiva de hobbyista, ou pessoa que está ligada e gosta desta área. Mas também, apesar de eu estar como staff, como membro da organização, também estive, embora não muito como mídia, porque lá está, como referi, não havia muita capacidade de concentração para estar a pensar muito nos conteúdos a criar e menos ainda para atender a tudo e para ir a todas as coisas. E até algumas coisas que eu tinha planeado não as consegui fazer, algumas conversas que queria ter tido, aproveitando também as pessoas que lá estavam para gravar aqui para o canal, não foi possível, vai ter que ser feito depois online. Então, agora numa perspectiva mais de jogador, eu consegui jogar várias coisas e ultimamente eu tenho tido uma certa preferência para ter jogos com mais interação. Não que eu me esteja a tornar um jogador da Ameritrash ou da American Games, como queiram, a designação, que sendo que quando eu uso American Games não é ofensivo, é simplesmente porque é a palavra que é usada. Não isso, mas eu vejo este tipo de jogos mais interativos como jogos que permitem explorar melhor a riqueza de interação humana, quando estamos a jogar em modo multijogador. E como iria estar na LeiriaCon, pelo menos desde a sexta-feira de manhã até domingo, embora com o tempo condicionado por causa do trabalho que eu tinha que ir fazendo, era um momento único para estar com algumas pessoas, mas também para jogar alguns jogos especiais, especialmente alguns jogos que demoram um pouco mais de tempo. E que é preciso um contexto com mais pessoas para o jogar. E foi essa a intenção. E até tínhamos combinado com o grupo das pessoas com quem eu jogo ou com quem costumo estar na convenção, aprender alguns jogos especificamente para jogar lá no momento. Mas, como eu tinha todas as condicionantes, eu não consegui aprender regras, outras pessoas também tinham outros afazeres, também não conseguiram e acabámos por não jogar. Mas eu queria salientar na mesma os jogos que eu gostava de ter jogado lá, porque acho que é importante e demonstra aquele tipo de coisa pela qual também se vai à LeiriaCon, que é para jogar jogos especiais com pessoas especiais. Então, o primeiro que tínhamos combinado era o Die Maker. Eu ainda não joguei Die Maker, é uma grande falha, tenho aqui a nova versão e tínhamos combinado jogar o jogo. O original é de 1986, é um clássico, acho que até é a primeira entrada de jogo no Board Game Geek, um Eurogame com bastantes interações também entre os jogadores. Mas não conseguimos jogar, fica para uma próxima, portanto estão a ver, não é só os jogos mais de estilo americano, são outras coisas também, mas acima de tudo coisas que têm interação e que justificam estarmos a jogar com outras pessoas. Portanto, o Die Maker não conseguimos jogar. Outro jogo que tínhamos também combinado, e eu cheguei a ler parte das regras, mas não em condições para o jogar profundamente, era o Struggle of Empires, que é um jogo aqui de conflito direto, e que joga muito bem a 7, portanto arranjar 7 pessoas para jogar isto não é fácil, até porque isto pode demorar 5 horas com tanta pessoa e havendo algum tempo de pausa, portanto não foi possível. Fica também para uma próxima, e aqui numa versão deluxe, topo de Eagle Griffin, que ainda dá mais vontade de jogar, mas isto também não foi possível. E o outro, embora fosse já quase nós sabíamos que ia ser difícil jogar isto, mas havia sempre aquela esperança, era um grande caixote, que é o Europa Universalis. Pelo menos nós os três, eu, o Edgar e o Hugo, o Elias, que jogamos aqui o Europa Universalis digital, embora eles muito mais do que eu, e o Edgar muito mais do que o Hugo. Nós queríamos muito jogar isto, mas
não conseguimos aprender, muito tempo que isto demora, ficou a esperança e havemos de jogar isto em breve, mas só o processo de aprendizagem vai ser um processo longo, quase como um jogo. Houve alguém que disse, né, que isto era como tirar uma pós-graduação ou um doutoramento, não é? Porque isto realmente é muito denso, muito complexo, mas espera-se que devolva o mesmo tipo de investimento que teve para aprender o jogo. Portanto, qualquer coisa para explorar muito a fundo nos próximos tempos. Portanto, isto eram as coisas que eu queria ter jogado e que não foi possível jogar na LadyCon. Quase que é uma réplica dos vídeos que eu faço mensalmente, não é? Até isso aconteceu na LadyCon. Depois, outros jogos que eu efetivamente joguei. E agora, pensando nas coisas que fui jogando, foram todos jogos com um grande nível de interação entre os jogadores e alguns jogos em que podemos ficar chateados. Eu não sei porque é esta tendência, mas se calhar lá está. O efeito de estar muito tempo a trabalhar sozinho, se calhar preciso de, quando jogo, de interagir com as pessoas. Então, o primeiro jogo que eu joguei, não tenho aqui, está arrumado no outro lado, porque eu não consigo ter os jogos todos juntos. E o jogo que joguei não foi a minha cópia, obviamente foi da cópia da Ludoteca, que é sempre uma ludoteca muito rica, com muitos jogos. Então esse jogo que jogámos foi o Kylos 1303, que é uma versão mais recente do Kylos, que é o clássico Eurogame da locação de trabalhadores. Não é o primeiro jogo da locação de trabalhadores, mas é um dos primeiros a implementar este tipo de mecanismo, que é tão popular hoje em dia. Jogámos aqui o Kylos 1303, que é um jogo que permite ser jogado a 5, não é muito longo, é relativamente fácil de entrar e tem imensas interações, especialmente esta nova versão com os poderes a saltar de mão em mão, mais reduzido naquilo que é o planeamento e economia de jogo, mas muito mais focado na interação e nos efeitos nefastos daquele cavaleiro que destrói jogadas e cria umas tensões fantásticas entre as pessoas, algum bluff, alguma cooperação destrutiva, claro, outras construtiva, e eu acho que isso é muito interessante. Eu raramente ganho este jogo, mas acho tão interessante as interações e ver aquilo que é a riqueza das leituras que as pessoas fazem, e eu acho que é um excelente jogo para recomendar. Às vezes vê-se à venda, aproveitem, o jogo é bastante bom, eu acho que é daqueles que quase um jogo essencial que toda a gente devia ter em casa. Portanto, jogámos este, não tenho aqui imagem, ponho aqui depois. Depois jogámos Pax Pamir. Estão a ver porque é que eu falei em jogos com interação. Ganhei Pax Pamir, eu já não me lembro a última vez que ganhei isto. Este jogo é sempre muito interessante, das reviravoltas que acontece, todas as interações, acabamos por fazer algum roleplay, referir as viragens políticas, isto é sempre tão interessante, Um Pax que é relativamente fácil de jogar, claro que é complexo quando comparado com outros jogos, mas dentro da série Pax é talvez dos mais leves, talvez só o Pax Viking seja mais simples, mas foi muito interessante jogar isto, adorei, excelente para interagir com as pessoas, muito bom. Depois, a loucura total foi o Dune. Joguei 2 vezes Dune. A última vez que tinha jogado tinha sido na outra LadyCon e muito provavelmente vai ser um jogo que eu vou querer jogar todas as LadyCons. Joguei 2 vezes a 6, é a 6 que se deve jogar isto. Jogámos com o jogo base, não meti as expansões com as novas fações. Será para experimentar numa próxima vez. Este jogo é excelente. É o caos total, bastante aleatoriedade, mas se soubermos gerir e jogar com essa aleatoriedade para gerar narrativas, interações com os jogadores, isto é fenomenal. Um jogo diferente, nada que ver com Eurogames, tem muita interação, tem muito conflito, destruição, lá está, pode ter sorte, depende do modo como interpretarem aqui a sorte e a aleatoriedade, mas tem viragens, teve jogadas em que de repente todo o tabuleiro é limpo, interações incríveis entre os jogadores em que há viragens totais de poder, e num segundo jogo quase que os Bene Gesserit iam ganhando a adivinhar quando é que o outro ia ganhar naquele turno. Portanto, isto é fantástico, isto gera experiências únicas. Não é um jogo que eu acho que se deve andar sempre a jogar, mas isto de vez em quando ao longo do ano é incrível e traz experiências memoráveis. Mas lá está, tem de estar abertos para os jogos correr mal, para serem dizimados, para verem jogadas totalmente desequilibradas e, por vezes, parece muita aleatoriedade, mas a culpa também é vossa. Portanto, isso também é interessante. E depois, o outro jogo que eu joguei foi o
Western Legends. Estão a ver, só conflito, só interação entre os jogadores. Este é um sandbox, um jogo em que nós podemos fazer o que quisermos, podemos ganhar a minerar nas montanhas como mineiros, podemos ser pistoleiros, bandidos, os xerifes, os negociantes de vacas, os jogadores no casino, é o que nós quisermos. E eu joguei como bandido o jogo todo, roubei o banco várias vezes, também porque a personagem que me calhou foi Jesse James, era propensa a isso. Embora pudesse não ter seguido por aí, mas era muito mais interessante aproveitar essa vantagem. Eu adorei este jogo, foi jogado com o Diogo Trindade da Zombie TV e com o Ricardo também Trindade, também da Zombie TV. E acabei por não estar a referir as outras pessoas com quem joguei, mas eles sabem, eu também não sei se eles querem que eu fale deles aqui no canal. Mas foi uma interação também muito interessante. Mais um jogo que eu tenho pena de não jogar mais vezes, mas também não queria andar sempre a jogar isto, não é? Uma vez que isto é muito dado a também algumas situações complicadas, embora aqui ninguém seja eliminado e não sejam removidos de jogo. Aliás, como não acontece com nenhum dos outros jogos, apesar de terem muito conflito entre os jogadores, mas os jogadores também podem ficar frustrados porque podem ter jogadas bastante penalizantes. E lá está, em todos estes jogos tem de ser os próprios jogadores a equilibrar e controlar aqueles que vão mais à frente. Neste caso do Western Legends, eu como estava a jogar como bandido e consegui ganhar o jogo, foi em parte porque os outros jogadores não houve ninguém que aproveitasse o papel de xerife para me prender. Portanto, isto depende muito das interações entre os jogadores e isso é aquilo que torna o jogo mágico e fantástico. Pois claro, entre jogos sempre momentos para falar com as pessoas, para fazer discussões, aquele corredor que está entre a loja e a ludoteca é sempre um local de passagem que vamos interagindo e falando com muitas pessoas, portanto fui tentando. Fiz apenas um vídeo em direto que está também no canal e não deu para criar muito mais coisas. Eu costumo comprar sempre alguns jogos, mas este ano comprei apenas um jogo, só para verem o ponto em que isto está, até porque eu tenho demasiados jogos a chegar, alguns deles a chegar de editoras, que eu não estou a conseguir dar vazão para criar conteúdos e para jogar. E estou a falar não é de jogos que não me interessem, são jogos que me interessam mesmo, que são jogos que eu próprio, alguns até pedi, até solicitei, porque são o meu tipo de jogos e eu sei que vou gostar. Não tenho conseguido dar conta desses. Mas bem, vamos ver aquilo que eu trouxe. Vamos começar por uma oferta. Este jogo, aliás, é uma expansão, foi-me oferecido pela Sandra Carvalho. Vai haver um vídeo em que ela vai aparecer, eu ainda não tive tempo de o editar, mas depois vocês vão conhecê-la. Que me ofereceu aqui uma expansão para o Memoir 44, que é o Winter Wars. Parece que ela tinha adquirido um a mais e depois ficou com este e quis-me oferecer e eu agradeço muito. Muito obrigado, Sandra. Vou tentar depois jogar isto. Normalmente é capaz de ser um jogo que eu jogo mais no verão, quando tiver cá a família e tiver condições para jogar dois. Portanto, provavelmente vou testar nessa altura. Depois, algumas ofertas de editoras. Neste caso foi só uma editora, porque eu nem sequer consegui ir às apresentações das outras. Mas a Devir ofereceu uma série de jogos, mesmo eu não tendo ido à apresentação deles, portanto agradeço. Mas é porque realmente me consideram e me têm e estamos próximos, e de facto é uma editora que trata muito bem os criadores de conteúdos e devemos salientar isso. Então, a Devir ofereceu-me aqui o Bambu. Eu já fiz os vídeos de unboxing, eles vão de sair entretanto. Um jogo que tem aqui uma pequena caixa, assim do tamanho da caixa do Red Cathedral, e que é do universo Kemushi, que é o universo do jogo Bitoku, em que temos aqui um jogo que supostamente tem uma complexidade assim maior do que aquilo que pode aparentar pelo tamanho da caixa. Estou curioso para experimentar isto. O jogo não pode ser jogado a solo, mas provavelmente vou tentar testá-lo se calhar com a minha filha. Eu acho que é capaz de ser um jogo em que ela já entra, ela que já joga jogos com alguma complexidade, embora diga aqui mais de 14. Portanto, estamos a ver aqui um jogo com profundidade. Depois também me ofereceram este jogo, Regicide. Isto foi o Ricardo Gomes que disse, isto é muito bom, um jogo colaborativo, com um deck de cartas, muitas pessoas gostam disso. Isto até tem uma app, pelo que eu estou aqui a ver. Portanto, vais levar este, é um jogo colaborativo, provavelmente podes experimentar com pessoas que não são assim gamers muito profundos e eles se calhar vão gostar.
Ok, vou experimentar. E diz aqui de 1 a 4. Provavelmente tem aqui a app serve para Sol, não sei, estou a especular. Estou curioso, vamos abrir para ver depois. Mas aquele que a Devir me ofereceu, que é aquele grande lançamento que está a levantar curiosidade, aliás, é lançado hoje, eu estou a contar publicar o vídeo, este vídeo aqui dia 31 de março, é o Jerusalém Anno Domini, que se trata de um jogo sobre o cristianismo. Um tema curioso para um jogo, não é muito habitual as editoras entrarem em temas de cariz religioso, mas acho que está tudo na expectativa e curioso para ver o que é este jogo, que tem aqui uma produção muito boa. Temos aqui estes meeples todos com estes detalhes, num jogo que supostamente ganha quem se conseguir aproximar mais de Jesus. Uma coisa curiosa. Eu de facto estou curioso para experimentar este jogo. Eu acho que ele tem solo, portanto provavelmente é assim que eu vou testar pela primeira vez. Muito curioso para ver este jogo, que é um jogo já de complexidade média alta. Muito curioso. É curioso ver estes temas. Depois, eu nas convenções tento trazer sempre alguma coisa para os miúdos, e desta vez trouxe aqui a Game of Cat and Mouse, que é um jogo muito simples, com umas catapultas para atirar bolas, uma coisa muito rápida, muito imediata, excelente para jogar com crianças ou para quem queira, uma coisa muito rápida. Este jogo, apesar de ser a versão inglesa, vai haver a edição portuguesa deste jogo através da Mabel Games, fiquei também a saber durante a conferência, apesar de eu não ter ido à apresentação deles. Eu falei com a Maria Justino, que me disse que isto ia ser lançado, e eu achei, olha, interessante, aproveito para falar dele quando abrir aqui esta minha cópia inglesa. Portanto, este jogo foi o jogo que eu comprei para as crianças, e o único jogo que eu comprei efetivamente para mim foi o Factory 42. E porquê? Este jogo, que é a Second Edition, estava lá disponível, só havia uma cópia. É um jogo do Timo, um game designer finlandês. Eu até partilhei uma foto a abrir o jogo com ele, ele a assinar-me o jogo no Instagram. Porquê é que eu comprei este jogo? Porque eu vi-o em Essen. Este jogo estava a ser demonstrado lá. E trata-se de um jogo com um tema muito curioso. É um jogo semi-cooperativo de anões marxistas, que tem uma torre de cubos e que tem um sistema de alocação de trabalhadores e alguma negociação para acordar nas produções. Mas não é um jogo colaborativo. Porquê esta segunda edição? Porque na primeira edição, e se vocês forem ao Board Game Geek, aparecem muitas pessoas a reclamar do modo como estavam representados as iconografias, as cores e como estavam os textos. Parece que era muito difícil de ser jogado por algumas pessoas, especialmente quem tem alguns problemas em distinguir cores. E esta segunda edição supostamente já tem isso resolvido, portanto eu aproveitei imediatamente. Eu achei o tema muito curioso, os mecanismos pareceram bem, eu tendo a gostar destes jogos semi-cooperativos e o tema também. Portanto, este foi o único jogo que eu trouxe da convenção, agora numa altura em que as compras que eu faço são cada vez mais selecionadas e cada vez mais direcionadas para coisas se calhar diferentes e não tão comerciais. Portanto, este não poderia escapar. E assim, no geral, foi a LariaCon sempre um momento muito agradável. Também, por exemplo, os almoços, se vocês forem realmente com tempo para ficarem num hotel, é o que eu recomendo, obviamente. Até há pessoas que têm tempo para desfrutar das piscinas, vale a pena também. Mas as refeições também são momentos muito interessantes. E muito curiosamente, houve um momento único que não foi planeado e que acabou por ser muito interessante, que foi o almoço de sábado. Porque o Laria Talks acabou tardíssimo, eu já fui a correr, já quase a fechar para o almoço, e acabei por ficar sozinho e apareceu o Vital Lacerda. E aproveitámos para estar ao almoço a debater questões de game design, e é sempre muito interessante falar com ele, e ele teve a partilhar as coisas que tem feito, o Speakeasy, que é o novo protótipo dele, que é sobre a questão da máfia durante a lei seca em Nova Iorque. Parece que está a ter muito boa recepção, parece que provavelmente vai ser um grande êxito, vamos ver. O jogo ainda não estava em condições de ser apresentado, por exemplo, não como foi aquele vídeo que gravei sobre Inventions, mas provavelmente assim que o protótipo estiver mais disponível numa próxima convenção, vou tentar então fazer um vídeo para o trazer aqui ao canal, para divulgar. Mas muito interessante esta conversa, mas isto apenas para dar o exemplo de que também
Os momentos de almoço durante a convenção também são momentos muito interessantes para encontrar, porque nos cruzamos, é um buffet, para nos encontrarmos e conversarmos com outras pessoas que provavelmente não estão perto de nós, mas ali estamos todos perto. Isto é mesmo aquele exemplo que eu tenho falado muitas vezes como exemplo da Sociedade em Rede do Manuel Castells, o filósofo espanhol, investigador, em que nós criamos comunidades por pertença de assuntos ou temas que nos interessam, como uma outra cultura que não respeita territórios e fronteiras, e reunindo-se em hubs, em locais onde essa comunidade se encontra, e obviamente a Leiria Con é um desses pontos de encontro de uma comunidade de pessoas que gosta dos jogos ou está relacionada com os jogos, e durante certos momentos do ano encontram-se presencialmente. Isto tende a acontecer nas convenções e muito mais durante a Leiria Con. Eu espero que as outras também consigam fazer esta progressão para serem realmente estes pontos de encontro, para termos mais momentos ao longo do ano em que podemos estar com outras pessoas que também gostam e têm uma vivência próxima daquilo que é a nossa vivência com o hobby, para quem leva isto com mais profundidade. E pronto, esta foi a Leiria Con, a grande conversa. Aliás, estou aqui a falar há imenso tempo. Isto é quase como também um momento de alívio e de libertação, e eu espero então agora em breve. Também, se repararam, os vídeos aqui no canal têm sido poucos e fraquinhos, só uns unboxings e pouco mais. Seja então o momento de retomar com mais força e vigor aqui os trabalhos para o canal de YouTube. Então vá, peço desculpa a todos os que não cumprimentei ou pessoas com quem não interagi, alguns não reconheci. Eu estava de facto num momento de muita pressão e muito stress e peço desculpa por isso, mas acho que foi uma Leiria Con excelente, muito boa. Via-se pelo espírito positivo que as pessoas emanavam e, portanto, queria salientar isso. Ainda bem que temos Leiria Con e que tínhamos por muito mais anos. Então vá, obrigado e adeus.